Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos para mais uma live para falar um pouco da nossa tecnologia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o Paulo Hermann e eu sou o presidente da empresa. Nós, hoje de noite, convidamos para me acompanhar na apresentação das tecnologias que nós vamos conversar com vocês, o gerente de marketing e planejamento da agricultura de precisão, o Felipe Santos. Então, vou chamar o Felipe para se apresentar e a gente, então, vai dar continuidade à nossa live, a segunda live sobre o John Deere Conecta e os Centros de Suporte e Operação. Boa noite, Paulo. Por aqui está tudo bem, espero que esteja tudo bem com você aí também. Boa noite para o pessoal de casa que está nos acompanhando nessa live. Estou muito feliz, muito ansioso, Paulo, de ter sido convidado para participar dessa live com você. A gente poder falar do ecossistema da John Deere, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali. E gostaria de convidar todo mundo que está nos assistindo aí a participar com a gente, né? Tá o Paulo aqui, tá eu. Manda seus comentários, manda suas perguntas, que ali na frente a gente vai tentar trazer vocês para a nossa conversa também. É isso aí, pessoal. Vai ser uma hora de conversa. Nós temos alguns temas e algumas novidades que nós queremos para apresentar a vocês, mas, acima de tudo, essa live é para ser uma live interativa. Estamos abertos a receber as dúvidas no chat. Por favor, coloquem as perguntas e nós vamos, na medida do possível, respondê-las. Nesse período de pandemia, é muito interessante, porque a gente está inaugurando uma nova maneira de trabalhar. Nós estava falando ainda hoje de tarde de que a gente está virando técnico de som, de áudio, né, de iluminação, e botam um abajur aqui, tiram um quadro da parede ali, porque transformam um quarto num estúdio, enfim, todo mundo fazendo o melhor, porque essa pandemia deu uma virada na nossa vida, deu uma chacoalhada em tudo que a gente estava fazendo até então. E o bom de tudo é que estamos aprendendo novas maneiras de trabalhar. E nós, mais uma vez, essa noite, com centenas de participantes do Brasil inteiro, vamos falar um pouco dessa tecnologia da John Deere, dos ecossistemas. E eu convidei um jovem gerente da John Deere, o Felipe, né, que vai me ajudar a decodificar todas essas palavras que a turma lá os novos criam para a gente. Eu quero só chamar a atenção de que no dia 13 de maio nós fizemos aquela live onde nós anunciamos o John Deere Conecta, né? E o John Deere Conecta foi, naquela ocasião mesmo eu falei de que seria uma maneira da gente conectar pessoas, de fazer com que as pessoas, os clientes, os amigos, mesmo aqueles que não são clientes, mas são amigos da John Deere, os concessionários, tivessem uma plataforma para conversar conosco. E aí, Felipe, o que aconteceu nesses 41 dias? Hoje são decorridos 41 dias do lançamento dessa plataforma. Que números você tem para compartilhar conosco? Legal, Paulo. A gente vai falar do John Deere Conecta. Ele é uma plataforma onde a gente simula, né, a experiência que um produtor tem quando ele vai lá dentro da concessionária, né, que ele tem com o concessionário da John Deere. Ele vê os novos produtos, vê lançamentos, vê toda a experiência de pós-venda que a gente tem lá dentro também. Tem as soluções e as visões da John Deere sobre o futuro da agricultura e tem cupons de desconto também, Paulo. E daí, nesses últimos dias, a gente fez o lançamento do Centro de Suporte e Operações lá dentro da plataforma John Deere Conecta. E nesse mês, Paulo, nesses 41 dias, né, que você comentou, a gente teve mais de 350 mil acessos, Paulo, já na plataforma. Que interessante, 340 mil acessos à plataforma John Deere Conecta. Isso mostra de que havia uma necessidade de conectar, que havia fome de conhecimento, fome de contato. E quantos bate-papos, Felipe, ocorreram nesses 41 dias também nessa plataforma? Ótima pergunta, Paulo, porque esse é um dos grandes diferenciais dessa plataforma, né? O produtor, o agricultor, a pessoa que tem dúvidas a mais sobre os nossos produtos, sobre as nossas soluções, ele pode fazer o bate-papo. E nesses 41 dias, Paulo, a gente teve mais de 6 mil conversas de bate-papo que foram iniciadas
através da plataforma, né? A gente tem aí quase 150 conversas por dia que foram iniciadas através da plataforma. Que legal. Você está dizendo que nós tivemos 9.000 acessos por dia, né? Os 340 mil divididos por 40 dá esses 9.000 acessos, e nós tivemos 150 sessões de conversas, de perguntas e respostas. Isso mostra de que, nesta pandemia, nós ficamos carentes para falar com pessoas, a gente está nesse distanciamento controlado, né, e está tendo uma necessidade enorme. E a digitalização vai favorecer isso aí, já está favorecendo. Até queria compartilhar, Felipe, um dado muito interessante. A McKinsey, que é uma consultoria muito importante, ela acabou de lançar uma pesquisa falando sobre o grau de penetração digital, e aí comparou o grau de penetração digital do agricultor brasileiro com o agricultor americano. E olha só que interessante, o agricultor brasileiro tem 36% de penetração digital. Isso quer dizer de que ele usa algum dispositivo, alguma plataforma, algum aplicativo para se comunicar, para fazer negócios, né? 36%. Isto com a deficiência que ainda nós temos no Brasil de conectividade. Nós ainda não temos sinal de internet, de 4G no Brasil, principalmente no meio rural. 36%. Agora, vejam só, e nos Estados Unidos? É a pergunta que vem logo na sequência. 24%. 24%. Então, é uma diferença enorme num país que está todo ele conectado, que no maior grotão deles lá tem 4G, eles têm 24% de penetração digital. E isso explica esses números, Felipe, que você acabou de trazer aqui. 340 mil acessos, né? 150 sessões de conversas com concessionários, com o pessoal da nossa fábrica por dia, nesses primeiros 41 dias. E tem mais, né, Felipe? Por enquanto, esta plataforma ainda só opera com Android, né? Como é que está a história do iOS? Nas próximas semanas, Paulo, a gente já vai ter também acesso para as pessoas que têm os dispositivos da Apple também para poder baixar o John Deere Connect, né? Essa plataforma de relacionamento com o nosso produtor. Paulo, o que você acha da gente assistir um vídeo sobre o que é o John Deere Connect com o pessoal de casa também agora? Bora ver o vídeo. Bem-vindo à plataforma John Deere Connecta. Aqui você vai conhecer de perto nossos lançamentos e o que há de melhor em soluções tecnológicas agrícolas. Conheça o ecossistema John Deere, seus equipamentos integrados em uma rede de dados inteligente para sua operação evoluir sem parar. Conte também com o apoio especializado constante do nosso Centro de Suporte a Operações e das mais avançadas soluções de pós-vendas do mercado. Navegue à vontade e seja bem-vindo ao futuro. Legal, pessoal. Esse vídeo conta bem a história do John Deere Connecta, né? Ele foi feito em 60 dias. Foi um período extremamente rápido. Eu acho que é sinal dos tempos. Agora, com essa pandemia, a gente conseguiu, por métodos, nós aplicamos a plataforma Agile, que é uma plataforma de desenvolvimento de projetos, que encurta os tempos, e nós conseguimos colocar no ar em tempo recorde. Nós tivemos aí quase 60, 70 pessoas trabalhando nisso aí, e por isso que nós temos essa plataforma com essa fantástica resolução. Eu queria também aproveitar, Felipe, ainda para mostrar a importância dessa conexão que nós estamos tendo com os nossos clientes, dessa digitalização. Eu queria dizer que também essa mesma McKinsey, ela fez uma pesquisa e perguntou sobre a idade média dos agricultores, também comparando americanos com brasileiros. E a idade média do agricultor americano é de 58 anos, 58. E a idade média do agricultor brasileiro, 45. Aí são 13 anos de diferença. Isso é mais um motivo que explica tudo isso aí. Então, nós temos uma turma com menos idade, mais jovem, mais afeita à tecnologia. E eu vou continuar mais.
Quando a gente vai lá para o lado do Mato Piba, Felipe, né, a idade média cai mais ainda, ela cai para 36 anos. Né? Então, isso tudo mostra o acerto dessa decisão de fazer a John Deere Conecta, essa plataforma de integrar pessoas, de dar voz às pessoas, de esclarecer dúvidas, e por isso nós estamos tão satisfeitos e tão contentes, e recomendamos que cada um tente entrar nessa plataforma. Como é que faz para entrar nessa plataforma? Me lembrei agora, Felipe, fala para o pessoal como é que a gente faz para entrar nessa plataforma. Perfeito. Para você ter acesso no John Deere Conecta, tem o próprio website, né, da John Deere Conecta, Paulo. Mas vocês podem acessar esse QR Code que está no canto da tela. Se ainda não está, ele vai aparecer ainda durante a nossa live. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou entra, né, na Play Store do Google para baixar. Está disponível para Android já e, como disse antes, né, nas próximas semanas também vai estar disponível para iOS. E daí, Paulo, o que veio agora mais recentemente, né, no John Deere Conecta, que é essa plataforma de relacionamento, foi os centros de suporte à operação do concessionário. Legal, isso quer dizer que nós estamos expandindo o escopo, né? Lembro que quando nós lançamos a John Deere Conecta, eu falei naquela noite, disse, olha, pessoal, ela é uma plataforma dinâmica. Ela nasceu, mas ela vai continuar evoluindo, né? E hoje, então, nós vamos trazer uma outra novidade, né? Que é vinculada ao John Deere Conecta, que são os centros de suporte à operação. Mas ainda queria só ficar mais um pouco nessa questão da idade média, que eu acho que é extremamente importante, né? Enquanto que nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande das autoridades com o envelhecimento do agricultor americano, aqui no Brasil nós estamos percebendo, Felipe, um êxodo rural reverso. Cada vez mais jovens que saíram do campo foram para a cidade, estudaram, e estão percebendo de que o campo está trazendo oportunidades, tem tecnologia e tem oportunidades para eles terem realizações profissionais. Então, as startups estão começando a se dirigir para o campo e várias jovens estão com os pais nas atividades, e tudo isso mostra de que a digitalização é o caminho. A digitalização veio para encurtar distâncias, a digitalização veio para reduzir custos, a digitalização veio para fazer a vida das pessoas mais fáceis, mais simples e mais conectadas o tempo todo. E dentro desta lógica, o Felipe já trouxe a questão que é o segundo tema de hoje à noite. O primeiro é falar um pouco do que aconteceu nesses 41 dias do John Deere Conecta. E vou dizer mais, Felipe, a hora que nós lançarmos a versão do iOS 2, né, você vai ver que esses números vão multiplicar. Mas isso aí é motivo, isso vai ser assunto para uma próxima live. Hoje nós queremos tratar, então, a partir de agora, do segundo tema, que são os centros de suporte às operações. Felipe, explica um pouco o que é isto aí. A John Deere tem esses nomes, nós gostamos de falar nomes, nós temos um monte de abreviações, mas os agricultores, quem está nos ouvindo nesse momento, nos 4 cantos do Brasil, não tem obrigação de decorar nome nenhum. Fala para mim o que é esse centro de suporte às operações, Felipe. Perfeito, Paulo. Eu acho que vai bem em linha, né, da razão da gente ter criado o John Deere Conecta para trazer as pessoas para próximo da equação, né, dentro da equação. E o centro de suporte às operações, Paulo, é exatamente prover esses serviços de monitoramento. São salas, né, são ambientes lá dentro dos concessionários, né? Nós temos 38 já dentro da nossa rede aqui no Brasil. E lá dentro dessa sala tem especialistas, né, olhando e monitorando as máquinas dos nossos clientes. Especialistas. Que tipo de especialista tem nessas salas? Eu já visitei várias no Brasil, eu vejo jovens, eu não vi nenhum mecânico sentado, a maioria das vezes são jovens, são recém-formados. Que tipo de perfil, Felipe Santos, está sentado nessas salas de monitoramento? Cada vez mais pessoas que entendem de ciência da computação, Paulo, cientistas de dados, pessoas que vão ajudar
o cliente em aspectos de como ele analisa esses dados, né? No final de contas, a gente não quer que o nosso agricultor vire um cientista de dados, né? Ele tem outras preocupações para ele fazer. E daí, nesse momento, com o centro de suporte, a gente provê esse serviço, né, através da nossa rede de concessionários, para ele monitorar problemas, eventos com as máquinas, né, eventuais problemas da operação, parâmetros que eles colocaram, né, velocidade, temperatura do ar, né, parâmetros daquela operação que ele estiver fazendo, seja plantio, seja a aplicação dele, monitorar esses parâmetros e poder corrigir na hora, né, em tempo real, seja um problema mecânico da máquina, né, relacionado à disponibilidade, ou seja, problemas relacionados à operação agrícola em si, né, Paulo? Você falou uma palavra mágica para mim, né? É reparar em tempo real, no momento em que o evento está acontecendo. E isso é tão importante. E, né, pessoal, veja só, o Brasil ele tem um tamanho de um continente, tem concessionários que para chegar na fazenda do seu cliente anda 6 horas de carro, né? E nós temos ainda o tema da primeira safra e da segunda safra, e que quando colhe a primeira já planta a segunda. As janelas, tanto de plantio quanto de colheita, são muito reduzidas, então as máquinas não podem parar, as máquinas precisam funcionar. Imagina que uma máquina tenha um problema de um fusível, uma coisa elementar, e aí essas máquinas hoje muitas vezes não tem como identificar o problema, aí um mecânico fica 6 horas no carro até chegar lá no destino, identifica que é um fusível que estava apenas queimado, recolocou um fusível de R$10, e aí a máquina ficou parada um dia inteiro de colheita ou de plantio. Então, esses centros, eles têm esse objetivo mágico de fazer com que a solução de um eventual problema ou de uma dúvida ou de uma situação seja mais rapidamente resolvida. Por isso que nós instalamos esses centros, né, Felipe, como você já falou, bem na parte central, no hall de entrada dos nossos concessionários, para que todo mundo veja como é que o pessoal trabalha. Então, são salas envidraçadas com vários terminais de televisão, aonde são monitoradas as máquinas 24 horas por dia, enquanto elas estão trabalhando no campo. É um trabalho maravilhoso, e que me encanta de ver é que nós temos jovenzinhos sentados aí, porque as perguntas, muitas delas, elas são dúvidas de manual, elas são dúvidas de como fazer, não são problemas para resolver. Não é uma máquina, e mesmo que seja um problema para resolver, o código de erro já encaminha a solução. Então, nós criamos também, com esses centros, novos perfis profissionais para trabalhar. Nós falamos outro dia, e quando eu estava lá onde você trabalha, lá em Campinas, Felipe, você me falou, Paulo, esses centros, eles parecem como as salas de controle nos aeroportos, né? Explica um pouco mais essa tua ideia do que é uma sala de controle, o que acontece, os chamados, que tipo de alerta chega, que tipo de situação você tem visto acontecer? Perfeito, Paulo. Vou separar em duas as perguntas, né? Porque esse conceito do centro de operações, né? Do centro de controle dos aeroportos, traz muito o ecossistema John Deere, né? Vira e mexe, a gente está falando, o que você falou, né? Esses termos e tudo mais, né? Do ecossistema John Deere. E é importante, né, Paulo, a gente falar que isso não é uma coisa que surgiu aqui há 2 meses, há 3 meses, há 4 meses, né? É uma coisa que a gente vem construindo ao longo de anos, né? Nós, como empresa, junto com os nossos concessionários, né? Muito esforço para chegar até aqui, para a gente chegar e poder entregar esse centro de controle, né? E o ecossistema, Paulo, ele se divide em 3 coisas, né? Quando a gente vem construindo esse centro de controle. O primeiro é de infraestrutura, você sempre fala, né, Paulo? Tecnologia da máquina, né? A gente vem colocando GPS, faz 25 anos que a gente colocou um GPS dentro de uma máquina, o piloto automático, as tecnologias de gestão de controle de aplicações. Esse é o primeiro. Daí o segundo, Paulo, é dados. E daí tem um mundo de dados. E o terceiro é inteligência, que vem bem em relação ao centro de suporte à operação, né? Inteligência que pode ser entregue através da automação das nossas máquinas, né?
dos trabalhos que podem ser automatizados por essas máquinas, e o segundo é os insights gerados por essas pessoas que estão ali monitorando o dia a dia daquela máquina. Os tipos de alerta, Paulo, a segunda pergunta, daí são dos mais diferentes tipos de alerta. Vem os alertas próprios de eventos, né, diagnóstico da máquina, eles podem ser alertas vermelhos, alertas amarelos, alertas verdes, né, para a pessoa lá da concessionária falou, apareceu um alerta vermelho numa determinada máquina. Isso significa máquina parada. Então, é a disponibilidade mecânica daquela máquina que está sendo afetada. Ele já dá uma indicação do que ele pode acessar remotamente essa máquina para tentar corrigir. Amarelos não problemas muito sérios, e alertas verdes que tem uma atualização nova para você fazer no seu controlador. Tem uma coisa que é de recorrência, né, da própria manutenção. Então, esses tipos de coisas, mas esse conceito do ecossistema, né, Paulo, que é bem importante da gente explicar para o pessoal de casa. É muito importante, eu gosto desse termo que você está usando, ecossistema, porque senão seria uma colcha de retalhos, né? Você vai largando uma tecnologia, depois pendura outra, e neste caso, não, todas elas falam entre si. Há pouco você falou, Felipe, que há 25 anos atrás nós começamos com GPS, né? Foi exatamente o momento em que os satélites começaram a ser usados para fins civis, né? A Guerra Fria terminou e os satélites militares começaram a vender serviços para as empresas privadas, e aí toda a preocupação era saber aonde está a máquina. Por isso que todas as máquinas tinham GPS, correção de GPS, as redes RTK, toda essa história que nós queríamos saber aonde está o trator, aonde está a colheitadeira, aonde está o pulverizador. E nós fizemos isso muito bem feito, tão bem feito que a precisão de localização era de mais ou menos 2 centímetros. Realmente, uma precisão. Aí vem a segunda etapa. Bom, mas não basta saber o que essa máquina está fazendo, aonde ela está. Eu quero saber o que ela está fazendo. E aí nós lançamos o JD Link, que foi exatamente essa conexão da máquina com o escritório para que a gente pudesse, né, fazer as alterações. E aí vem a questão da conectividade, Felipe. Aí nós vimos de que o Brasil tem um grande buraco, né, em termos de falta de sinal. E como é que a John Deere está resolvendo essa questão da conectividade, Felipe? Fala um pouco para nós das nossas soluções de conectividade. Perfeito, Paulo. A gente chegou em determinado momento, né, um tempo atrás, de alguns anos, que a gente começou a represar tecnologias para o nosso agricultor aqui, dado esses desafios de conectividade, né? E lá atrás a gente procurou várias empresas para tentarem motivar a indústria em conectividade, né? Naquele momento, né, a gente fez uma parceria com a empresa Trópico, é a empresa que trabalha junto com a gente, próximo dos nossos concessionários, para entregar conectividade. E hoje a gente já entrega, né, já tem funcional, né, mais de 1,5 milhão de hectares funcionais através da Trópico. Mas uma coisa que é bem importante ressaltar, né, Paulo? Como conectividade e as diferentes necessidades do produtor vai possibilitar outros tipos de conectividade também, né? Recentemente, inclusive, Paulo, a gente lançou o MyTransfer, é um aplicativo de celular também, que você, quando você está dentro da cabine da sua máquina, está operando a sua máquina lá, a sua máquina, ela transfere o seu dado para o seu telefone, e quando você chega na sua casa ou na sua fazenda, na sede da sua fazenda onde você pega conectividade, ele transfere os dados também para o Operation Center. Então, tem vários aí métodos que a gente está tentando ajudar o produtor a fazer com que os dados saiam lá da lavoura e chegam dentro da plataforma Operation Center ou do Centro de Suporte de Operações com os concessionários para poder dar aí o suporte que a gente tanto está falando aqui, né, Paulo? Então, mas isso aí é tudo improvisações que nós tivemos que fazer para que os nossos agricultores, os nossos clientes, tivessem uma maneira de saber o que acontece no campo. Na verdade, o que precisa mesmo é tempo real, é conexão em tempo real, é sinal 4G em todos os cantos da propriedade. Hoje ainda, numa entrevista que a ministra da Agricultura deu, ela falou de que está em já um projeto no Senado, pronto para ser aprovado, sobre que vai disciplinar a questão da conectividade no Brasil. E eu tenho certeza de que, além da Trópico, das telecoms brasileiras, outras empresas internacionais vão
depois dessa pandemia, a hora que passar esse momento triste aí, vão se interessar em vender soluções para o Brasil, investir em telecomunicação, porque este é o caminho, e o campo se mostrou tecnificado e aberto com esse grau de penetração digital maior que nos Estados Unidos, com essa idade média menor que a americana, nós temos todo o arcabouço, o DNA para fazer bom uso do digital. Então, dentro dessa lógica, nós botamos GPS, ficamos sabendo aonde a máquina está. Com o JD Link, nós conseguimos falar com a máquina, né? E aí, então, a conectividade para permitir essa cobertura de sinal para que a máquina não tenha também momentos em branco. E aí vem, então, os centros de suporte, né? Esses centros que nós montamos, pessoal, é muito importante destacar, quem está nos assistindo nessa hora, em 15 meses nós montamos esses 38 centros em todo o Brasil. Cada concessionário John Deere tem um centro desses operando. E em 15 meses. Parecia que a gente sabia que essa pandemia ia chegar e ia fechar tudo e o pessoal ia ter que ficar em casa. E vários agricultores, Felipe, nos ligaram dizendo o seguinte: olha, pessoal, nós vamos continuar trabalhando, o agro não para, nós precisamos abastecer os supermercados, nós precisamos entregar os grãos dos portos, porque os navios estavam chegando, os asiáticos comprando grãos e proteína, mais e mais. Teve meses aí que nós despachamos 5 navios por dia carregados de soja. Como é que foi feito isso? Foi um grande trabalho, foi um trabalho patriótico dos nossos agricultores, que também implantaram protocolos rígidos de saúde, higienização, distanciamento controlado, né? Grupos de risco em casa, né? Estruturaram a logística, e tudo isso aconteceu para que não parasse o Brasil, não parasse o pessoal que estava em quarentena ficar sem se alimentar. Mas os clientes nos ligaram: esse pessoal, não mande mecânico e vendedor aqui, mas nós precisamos continuar falando com vocês, comprando coisas de vocês. E aí, os centros de suporte, Felipe, entraram com uma luva. Fala para mim um pouco sobre situações que tu ouviu, que tu presenciou, que foram marcantes nesse início de uso efetivo desses 38 centros de suporte às operações. Perfeito, Paulo. Vou dar exemplos, né? Falar dos benefícios do Centro de Suporte às Operações. Lembrar para o pessoal mandar pergunta para a gente, mandar seus comentários lá na live. Agora, a pouco, na próxima coisa que a gente vai fazer também, depois de falar dos benefícios, é trazer vocês para a conversa também. Os benefícios, Paulo, e exemplos que eu vou te dar, eles sempre giram em torno de 3 coisas, né? Ele é redução de custo operacional do nosso cliente, redução ou aumento de disponibilidade mecânica, né? Reduzir máquina parada lá no campo, e o terceiro, aumento de produtividade, né? E exemplos muito legal, Paulo. Cada vez que a gente liga para os nossos funcionários, fala com o nosso cliente, a gente vê esses exemplos dia após dia, mais de uma vez no dia, né? De exemplos desses benefícios. Um muito que está recente na minha cabeça, Paulo, foi um exemplo de um produtor que estava com problema numa máquina de... um evento, na verdade, um evento de controladora numa máquina de colheita, né? 2 colheitadeiras, uma colheitadeira ela estava conectada, eles estavam fazendo o serviço através do Centro de Suporte à Operação, e aconteceu esse evento nas 2 colheitadeiras, né? de controladora, uma conectada e a outra não. Na que não estava conectada, Paulo, o funcionário levou 3 horas e 30 minutos para conseguir resolver o problema, enquanto que na máquina que estava conectada, ele resolveu em 30 minutos. Então, 3 horas de disponibilidade mecânica. Se você calcular o custo, né, de oportunidade, Paulo, esse produtor ele teve aí uma economia de quase 80% na rentabilidade. Outro exemplo, Paulo, que eu posso te dar também, foi de um outro concessionário que estava falando com ele no sábado de manhã, agora, e ele estava vendendo a tecnologia do ExactApply, né, que a gente lançou junto com os nossos pulverizadores da série M4000 no ano passado. E daí ele estava desafiando, né, o concessionário
a falar, mas, tipo, será que eu preciso mesmo dessa tecnologia? Será que eu vou conseguir ter o retorno do meu investimento e tudo mais? E daí esse concessionário falou, ok, vamos testar, vamos usar por uma semana, vamos ver vou te mostrar o que acontece, né, que tipo de economia que você vai estar. E esse é um grande pulo, né, Paulo? O Centro de Suporte à Operação vai possibilitar o produtor, o agricultor, a visualizar os benefícios que ele está tendo com as tecnologias que ele está comprando. Nesse caso específico, Paulo, 22% a mais de qualidade na aplicação da cabeceira dessa fazenda com a tecnologia ExactApply. O que significou, Paulo, 14% em redução de custo de insumos, né, de coisas que ele não precisava estar aplicando no sistema convencional. Tem N exemplos, Paulo, que a gente poderia falar aqui do Centro de Suporte à Operação. Eu estou gostando dessa live, Felipe, porque talvez sem querer você está levantando a bola para mim, né? E você, há pouco, você falou em conectar em tempo real, agora você fala em redução de custos de produção. Eu acho que ali tu deixou um espaço para eu trabalhar, né? Todo mundo sabe de que a semente, adubo e químicos, né, representam 55%, 60% do custo de produção de soja ou de qualquer produto, né? Tem certos produtos que até é mais do que isso, né? Então, a máquina, essa tecnologia, esses dispositivos todos, aplicativos, plataformas, que a gente chama de ecossistema, tem objetivo claro, pessoal, de reduzir os custos desses 55%, que é o custo dos insumos. Às vezes você faz uma sobreposição onde não precisaria fazer, às vezes a máquina larga 2 grãos onde não precisaria, era um grão só. Nós estamos entrando na era da singularização, quer dizer, grão por grão, não se planta mais sacos de semente por hectare, mas grãos de semente por hectare, números de sementes por hectare, né? Distribuição variável de adubo, distribuição variável de semente e por aí vai. Ali tem 55% do custo de produção reside nesses 3 elementos aí. E as máquinas nossas, da John Deere, elas vêm nessa direção de ajudar a reduzir esses custos. Toda essa tecnologia não é para enfeite, não, pessoal. Aquilo tem um objetivo muito específico, reduzir o custo. E também, Felipe, tem de objetivo número 2, né, de reduzir o custo da máquina também, porque nós também não somos santos. Nós representamos também 15%, 12% no custo de produção também dos nossos produtores. Então, por uma gestão mais adequada, com menor consumo de combustível, menor número de manobras, menor número de patinamento e coisas dessa natureza, nós conseguimos reduzir também o consumo de combustível, aumentar a eficiência da máquina e esses 15% também caem. Então, a mecanização, a tecnologia, a conectividade, esse ecossistema digital, ele vem para reduzir custos de produção dos nossos agricultores. E é muito importante, porque quanto mais a gente se voltar para o mercado exterior, né, tanto maior é a pressão que nós vamos receber desses compradores, desses importadores, Felipe, para baixar preço. E só pode baixar preço quem tem uma estrutura de custo adequada. Por isso que o foco da John Deere está nessa linha de ajudar os agricultores a reduzir os seus custos. Felipe, eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, ainda com relação a esses 38 centros de suporte a operações. Quantos milhões de hectares nós estamos conectando, né, que nós estamos monitorando nesse momento, Felipe? Hoje, em Brasil, Paulo, a gente já tem mais de 8 milhões de hectares conectados, sendo monitorados, né, dentro da plataforma do John Deere Operation Center. 8 milhões, mais de 8 milhões de hectares. Se nós fizermos uma conta de padeiro rápida aqui, o Brasil planta em 65 milhões de hectares, né? 8 milhões, isso já dá aí 15%. Então, 15% da área plantada do Brasil, né, é monitorada por esses centros de operações. E quantas máquinas, Felipe, atuam nesses 8 milhões de hectares? Entre todas as nossas divisões, né, Paulo, de máquinas agrícolas, máquinas de construção,
nós temos mais de 13 mil máquinas conectadas, 13.500 quase máquinas conectadas, né? E essas 13.500, Felipe, representam provavelmente quantos por cento da frota da John Deere? Os 15%, Paulo. A gente ainda tem uma oportunidade também. Gigantesca. Agora eu vou fazer a pergunta-chave, né? Das máquinas da John Deere que rodam no campo hoje, da frota que tem no campo hoje, quantos por cento? Eu tenho 15 mil máquinas conectadas, ok? 13.500, 15 mil. Quantas máquinas poderiam ser conectadas, Felipe, e que ainda não estão? Muito mais, Paulo. A gente está em torno aí desses 15%, a gente pode chegar a 90% dessas máquinas, né? Então, tem muita máquina para ser conectada. Aí que está o grande tema, pessoal. Nós montamos esses 38 centros de suporte às operações, estamos conectando 15% das máquinas, 15% da área plantada do Brasil, mas no caso específico da John Deere, que tem 100 mil máquinas rodando, pouco mais de 100 mil, nós poderíamos ainda conectar, Felipe, entre 80 e 90 mil máquinas. E o que precisa ser feito para conectar esse montão de máquinas aí que está correndo solto, como diz o gaúcho, correndo guacho pelo campo aí? Perfeito, Paulo. Muita gente já, na nossa live aqui também, né? A gente tem quase 400 pessoas nos acompanhando aqui, Paulo, na nossa conversa. E é simples, Paulo, é ir no seu concessionário, né? Nós temos aí a nossa rede distribuída por todo o Brasil. Vá no seu concessionário, converse sobre o centro de suporte às operações e conectar a sua máquina com o JD-Link. Inclusive, Paulo, as pessoas que estão entrando na John Deere Conecta hoje, tem lá já no topo da página, tem desconto, tem um preço muito acessível, né, barato para conectar, dado o benefício, né, que a gente está conseguindo entregar para o agricultor com o centro de suporte à operação. Paulo, gostaria de convidar você para a gente trazer essas 400 pessoas para a nossa conversa também. O que você acha da gente fazer algumas perguntas do pessoal de casa e trazer eles para a conversa? Acho excelente a ideia, porque eu já estou ficando aqui de garganta seca. Vamos lá, então. Paulo, primeira pergunta é do Bruno, aqui de Campinas, Paulo, aqui de pertinho. Como faço para ter acesso ao centro de suporte a operações? É só ir no concessionário? Tem algum custo? Quem é que vai matar essa aí, você ou eu? Começo e daí você pode complementar, Paulo. O que você acha? Sim, o centro de suporte a operações é só, de novo, vá ao seu concessionário, pergunte, questione sobre o centro de suporte a operações, né? Já tem concessionários que hoje já estão entregando serviços e monitoramento serviços de monitoramento para máquinas lá na lavoura. Então, é disponível para todo mundo, seja grande, seja propriedade pequena, seja máquina grande, seja máquina pequena, então todo mundo tem acesso. A respeito de custo, Paulo, diferentes modelos, né? Eu acho que, de novo, vá ao seu concessionário, pergunte como está sendo o modelo. Tem concessionário que vende através dos pacotes de serviço, pacotes de otimização, né? Que ele mostra o valor que ele vai estar entregando no final, né? Da safra, no final da entrega daquele serviço. Então, ele cobra por esse serviço de monitoramento, porque, afinal, é o que você falou, né, Paulo? É um centro de controle. Tem gente ali atrás monitorando aquela máquina. Em outros concessionários, eles preferem colocar isso como uma estratégia também dele, né? Ele já está vendendo a máquina, prover esse serviço também para o agricultor, né? Talvez um serviço menor, um serviço maior, mas independente, né? Eu acho que a recomendação aqui, Paulo, é ir ao seu concessionário, converse com ele, pergunte sobre o centro de suporte a operações. E sempre é bom no concessionário, porque ele, na verdade, é o braço amigo que vocês têm, os agricultores têm na hora em que precisam. Eu quero chamar a atenção, Felipe, antes de você colocar a segunda pergunta, que essa questão do custo ela é muito relativa, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu em Passo Fundo, em que um dos alertas vermelhos era de superaquecimento. E o operador não tinha percebido ainda que estava acontecendo isso aí, mas esse alerta chegou no centro de suportes de operações da concessionária em Passo Fundo. Imediatamente, o técnico ligou para o operador e disse, olha, tem um alerta vermelho aqui de superaquecimento. Você viu alguma coisa? Ele disse, olha, não percebi nada. Então, desliga a máquina e vamos fazer um procedimento de checagem à distância, né, para ver o que está acontecendo. E foi muito simples, Felipe. Descobriram que a ventoinha do radiador tinha parado de
de funcionar. Então, por conta de uma ventoinha que não custa nada, você poderia ter fundido um motor e ficado uma semana sem trabalhar. Então, esses são exemplos de que o custo sempre é muito relativo, sempre tem que olhar o benefício e a tranquilidade que isso vai trazer. Vamos lá, temos mais espaço para uma pergunta. Vamos lá, Paulo. Estamos aí com mais de 400 pessoas na live, Paulo, 410 pessoas nos assistindo aí hoje. E a próxima pergunta vem do Leonardo, de Camanducaia, em Minas Gerais, Paulo, aqui no sul de Minas. Queria saber se a John Deere precisou se adaptar para atender os clientes através do suporte remoto. Vamos lá, pode falar. Bom, de novo, eu acho que eu comentei até um pouquinho atrás, né, Paulo? Isso nada, né, o John Deere conectado, centros de suporte e operação, nada disso aconteceu por causa da pandemia, né? Tipo, o que a gente sim vinha se adaptar é como é que a gente garantia que o agricultor está recebendo o valor que a gente está colocando em termos dessas máquinas, né? Então, acho que a adaptação aqui, ela já vem acontecendo há mais de 10 anos, Paulo. É o trabalho que a gente vem fazendo para construir esse ecossistema. Acho que essa é o resumo da ópera. Essa resposta está perfeita, né? Nada acontece da noite para o dia. Isso começa desde a construção de uma rede de concessionários, né? A equiparação desses concessionários, a construção desses centros, preparação, qualificação, MBA. Nós temos 90% dos nossos concessionários têm MBA. Agora eles passaram, no final do ano passado, boa parte dos concessionários no Vale do Silício tentando entender como é que essas novas empresas, startups, se reinventam. Essa é uma rede muito qualificada, muito preparada, já em processo de transição sucessória. Então, eu estou muito tranquilo em dizer para vocês de que vocês têm o melhor apoio que poderiam ter. Mas nós temos o que nós temos mais para falar? Tem vídeo também para mostrar, Felipe? Vamos lá, Paulo. O que você acha da gente trazer, né, os concessionários e o agricultor para a conversa também, né? Vamos assistir esse vídeo. A John Deere traz ao mercado o John Deere Connected Support, uma solução composta por serviços proativos para tornar as máquinas cada vez mais produtivas, disponíveis e com o menor custo de operação. Nós temos o Centro de Suporte a Operações, de onde nós fazemos todo o monitoramento dos alertas e também de todo o desempenho operacional e agronômico das máquinas que estão conectadas com o JD-Link. A reprogramação remota nos ajuda muito. Através de alguns cliques, eu consigo manter a máquina atualizada, ou seja, eu não preciso estar próximo à máquina para realizar essa reprogramação. Eu acho que a principal economia aí é de tempo, você ganha muito tempo nas tomadas de decisão. É uma ação mais rápida, seria uma ação até proativa ao invés de reativa. E hoje a gente já tem uma postura diferente, o próprio concessionário nos auxiliando no monitoramento da máquina. O que a gente sonhou e imaginava já está acontecendo. Que legal, pessoal. Mais de 400 pessoas assistindo a nossa live hoje da noite. Quero mais uma vez agradecer o tempo que vocês estão dedicando para conhecer essas tecnologias, esse carinho, esse cuidado com que nós estamos trabalhando no dia a dia para oferecer o que há de melhor para que vocês possam continuar crescendo, desenvolvendo e sendo cada vez mais competitivos, né? E eu encanto de ver, Felipe, porque tem uma situação interessante, na medida em que o mundo aumenta o número de pessoas para serem abastecidas, né? Mais gente nascendo, mais gente mudando hábito alimentar, poder aquisitivo aumentando, a Ásia bombando, né? 60% da classe média mundial, Felipe, vai estar na Ásia. Então, é gente com boca e com dinheiro no bolso, né? Dentro dessa lógica, né, nós nos tornando cada vez mais autossuficientes, saímos de um país importador de comida há 40 anos atrás para fazer 100 bilhões de dólares de superávit da balança comercial brasileira. Nós estamos alimentando, além dos nossos 200 milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, mais 1 bilhão e 600 milhões de cidadãos no mundo.
Então, isto aí é um motivo de grande orgulho. E a John Deere chega junto nessa hora, né, trazendo essa tecnologia, trazendo esse conhecimento, esse compromisso, essa história de 183 anos agora a serviço dos agricultores brasileiros, a serviço da agricultura brasileira. Felipe, nós estamos já agora nos encaminhando lentamente para... Passou voando, né? Impressionante, já estamos aí com 5 minutos. E eu gostaria de dar aí a oportunidade para você fazer teus comentários finais. Felipe, você que é um jovem gerente da empresa com um futuro brilhante e principalmente liderando essa área da agricultura de precisão. Perfeito, Paulo. Primeiro de tudo, gostaria de lembrar o pessoal de casa, as 400 pessoas, entre na plataforma John Deere Conecta, aponte sua câmera aqui para o nosso QR Code, faça o download do aplicativo, né, converse através do nosso chat com o nosso concessionário. A gente está muito feliz e continue feliz de poder interagir com vocês. E continue interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Gostaria de agradecer, Paulo, a todas as pessoas que estão nos assistindo também, agradecer as pessoas pela oportunidade de eu poder estar aqui representando um monte de gente, né, Paulo? É o que você falou, mais de 60 pessoas que desenvolveram o John Deere Connect, as pessoas que estão nos ajudando com a live, as pessoas que trabalham com o suporte conectado na John Deere também, a nossa rede de concessionário. Então, estou muito mesmo feliz de poder representar todo mundo aqui na nossa conversa de hoje. E gostaria de lembrar, pessoal, e o agricultor especificamente, né? O mundo conta com você, agricultor, e você pode contar com a John Deere. Fica com você, Paulo, com as palavras finais. Muito obrigado, Felipe Santos, nosso jovem gerente de agricultura de precisão. Muito obrigado pelas tuas explicações, pela maneira simples com que você explicou o que é esse ecossistema, que isso não caiu de paraquedas, isso foi construído e foi um pedacinho, depois outro pedacinho, e quando vimos, nós estávamos aí com esse sistema armado. E aí vem a pandemia, e, por um lado, infelizmente, está ceifando um montão de vidas, amigos nossos, às vezes familiares, nós vamos perder nessa pandemia, e ela é muito triste, ela é muito sofrida, ela traz sofrimento também financeiro, mas, por outro lado, olhando o copo meio cheio, ela traz a disrupção. A gente falou tanto em disrupção, a gente falou tanto em descontinuidade, e ela chegou. Ela chegou e isso é o que nós estamos vivendo nesse momento. É uma descontinuidade. E a descontinuidade, quando ocorre, é como se fosse um terremoto, né, chacoalhando um almoxarifado, derruba tudo que está nas prateleiras, né, e aí nós vamos ter que reorganizar as prateleiras, e rapidamente, porque ela, além de desestruturar o pensamento convencional, o pensamento que era até então reinante, ela traz um componente de velocidade, ela introduz velocidade dentro do sistema. Então, nós jamais teríamos tido oportunidade de lançar a John Deere Conecta em menos de 60 dias, se não fosse para usar essas novas ferramentas que aceleram o desenvolvimento de processos. Seria humanamente impossível botar 38 centros de suporte às operações em todos os 4 cantos do Brasil em menos de 16 meses, 15 meses, se não tivesse uma grande articulação, um grande engajamento sobre a importância disso aí. Mesmo que no início alguns agricultores, clientes ainda não tinham enxergado a importância disso, agora está todo mundo abraçando a ideia. Por isso que eu quero aproveitar mais uma vez. Nós temos 15% das máquinas conectadas, acho que é um avanço, é um número enorme em tão pouco espaço de tempo, mas aqui fica a dica. Nós temos condições de dobrar, de triplicar esse número, e o que tem que fazer é procure o concessionário amanhã. Vão lá, procurem, visitem esse centro, façam perguntas, não esqueçam das máscaras, levem as máscaras, né? Vão de máscara, mas façam as perguntas, tirem as dúvidas. Ali tem muita resposta para muita dor de cabeça, provavelmente, que vocês já tiveram no passado ou poderemos evitar no futuro. Então, isso é extremamente importante e relevante nesse momento. Também eu queria aproveitar a oportunidade, nesse encerramento,
dizer que a John Deere, como empresa, está se reinventando também. Esta empresa de 183 anos, tão tradicional, tão conservadora, tão forte, amparada nos seus valores, né? Ela entendeu também que esse momento exige reação, exige velocidade, exige reinvenção, né? E, nesse sentido, nós acabamos de anunciar na semana passada o que a gente chama, entre nós aqui, de Smart Industrial, né? A indústria inteligente, né? E o que é essa indústria inteligente, né? Basicamente, a indústria inteligente ela tem três direções, tem três vertentes. A primeira é os investimentos vão ser feitos em cima dos sistemas integrados de produção. O que quer dizer isso? Quer dizer que para produzir soja e milho em primeira e segunda safra, ou algodão em segunda safra, nós precisamos ter trator, colheitadeira, plantadeira, colheitadeira, agricultura de precisão, tudo integrado, tudo funcionando direitinho. Então, é uma área, não são mais várias áreas entregando produtos. Então, essa é a primeira grande decisão que foi tomada. A segunda decisão foi na linha da tecnologia. A tecnologia sempre foi o nosso forte, vai continuar sendo, só que agora é a tecnologia da inteligência artificial, é a tecnologia digital, é a tecnologia do machine learning, é a tecnologia do computer, tem uns nomes estranhos aí, computer vision e por aí vai, mas tudo no fundo é o seguinte, nós queremos tirar do nosso operador mais e mais funções táticas, repetitivas, né? Ele fica observando a máquina, o que está acontecendo, mas aquelas coisas básicas a máquina vai fazer sozinho. E nós já temos máquinas com inteligência artificial trabalhando no Brasil. Então, para isso precisa a conectividade, para isso precisa o centro de suporte às operações, para isso precisa essa digitalização, para isso precisa jovens, como vocês viram hoje de noite aqui, o Felipe, né? Jovens com cabeça, um pensamento diferente, agricultores jovens, 36 anos a idade média do agricultor já no Centro-Oeste, no Mato Grosso, né? Tudo isso é uma revolução que está em curso, esse é o grande agro brasileiro, né? Hoje nós tivemos assistindo uma live com a ministra Tereza Cristina, o ministro Tarcísio Freitas, presidente do Banco Central, Roberto Campos, né? E nós discutimos hoje o lançamento do que eles chamaram de Destravando o Potencial de Investimentos Verdes para a Agricultura Brasileira. É um nome grande para dizer o seguinte, vamos buscar transformar a sustentabilidade em dinheiro, monetizar os serviços ambientais, os créditos de carbono. Então, se preparem, gente, tem bilhões de dólares no mundo que estão disponíveis, estão prontos para entrar nesse mercado de carbono. Então, quem fizer um ILPF, quem fizer um plantio direto, quem fizer a primeira e segunda safra, quem tiver um manejo adequado dos seus recursos naturais, certamente vai poder transformar isso em dinheiro amanhã. Então, essa foi uma grande notícia hoje, esse é um mundo novo que está abrindo, né, e vai continuar. Da mesma forma, ontem, ao meio-dia, foi lançado o canal AgroMais da Rede Band de televisão. É um canal fechado, né, que vai funcionar 24 horas por dia, trazendo a narrativa do agro, falando das coisas boas, mas também falando das coisas que não são tão boas e que precisam ser melhoradas. É um canal que não é chapa branca, é um canal que vem trazer a versão do agro brasileiro. Lembra que a gente falava que precisava de uma narrativa proativa para a gente não ficar correndo atrás de boato que é criado aí, às vezes, com segundas intenções sobre a agricultura brasileira? Pois é, está criado. AgroMais. Convido vocês no canal 587, se não falha a memória, da Vivo, ali vocês podem sintonizar os programas, e a John Deere entrou nesse projeto de cabeça, é um dos patrocinadores âncora desse programa que nós esperamos que decole. Finalmente, nós temos nesse momento essa questão da pandemia, né?
ela veio para valer. No início parecia que ia ser uma coisa mais fácil, um contágio mais simples, a coisa realmente é grave. Nós não estamos ainda vendo a luz no fundo do túnel, nós estamos no meio do processo, nós estamos na 13ª semana. Normalmente dizem que essas epidemias virais, elas atingem o pico até 14 semanas. Eu espero que entre essa semana e a semana que vem a gente chegue no pico e aí então comece a decair. Infelizmente, estamos entrando no inverno no sul do Brasil, o que é um fator complicador, porque naturalmente as doenças respiratórias elas surgem em maior quantidade no inverno, então vão se somar com o Covid, mas enfim, nós temos essa situação e não tem o que fazer, e aí tem que tomar cuidado. Nós temos que nos proteger. A questão da higienização, ela veio para ficar, a questão da máscara, proteção individual, vamos nos proteger para proteger também os outros, né? Isso veio para ficar. Distanciamento controlado, evitar aglomerações, evitar o liberou geral. O que eu tenho visto é que, às vezes, um prefeito meio que cedendo às pressões do comércio, abre o comércio e já no outro dia o pessoal liberou geral, já está fazendo festa, bebendo, como se a coisa tivesse passado. Gente, isso é um vírus, isso não vai embora assim como se fosse um fantasma que a gente espantou. Ele vai embora gradativamente, pode ter até um repique, então nós não temos que liberar geral, temos que continuar com muito cuidado, com muita sensatez, com muita responsabilidade. Agora nós vamos colher a segunda safra, já vem a primeira safra do ano que vem, com grande perspectiva. Os primeiros números que eu recebi, pessoal, indicam um aumento de 8% na produção de grãos. Já nós estamos falando, ano que vem, em 265 milhões de toneladas de grãos, que é uma coisa impressionante esse agro brasileiro. Então, com essa mensagem de otimismo, de cautela, de sensatez, eu quero terminar essa live hoje à noite agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês, essas quase 500 pessoas que nos prestigiaram nessa noite, dos 4 cantos do Brasil. Essa live vai ficar no Facebook da John Deere, certamente vai para o YouTube também. Não deixem de baixar o QR Code do John Deere Conecta, que está no canto do vídeo, né? Não deixem de conversar com o concessionário e perguntem para ele: pô, eu tenho 2 máquinas aqui que não estão conectadas, como é que eu faço? Como é que é isso aí? Vamos modernizar. Esse campo brasileiro é só alegria. Muito obrigado e uma boa noite para todos.